Gente, pior que não foi armado. Pareceu super armado isso. Cara, a gente acabou de começar o vídeo e você abriu o negócio. Tipo... Cara, gente, não foi bom, combinado. Isso não foi combinado, tá? Ai, Essa gente. cabecinha ali. Ai, gente, vamos dar um oi. Sempre tem uns personagens importantes aqui. Ai, gente, ele é muito lindo, né? Ele não é um fala. personagem, ele é uma pessoa. Ele fala. É o Jursi. Ai, eu não sabia disso. Olha ele se divertindo. Ai, ele falou pra Eu vocês. tenho um caderno dele, sabia? Cara, ele é muito E eu fofinho. nunca Olha assisti só, nenhum isso é filme lindo. da franquia. Nossa, Vinícius, mas que cara de tal você. Ai, só achei ele fofo. É, mas ele é bonitinho mesmo, ele é um amorzinho. Vamos então pra mais um vídeo deste maravilhoso canal. E aí, gente linda, pra não perder o costume, vou pedir pra você parar tudo nesse momento, neste início de vídeo, e pedir o seu like, tá? O like é muito importante, me motiva a trazer mais vídeos. E a gente sabe que vocês gostam dos quadros aqui do canal. Criminologia, Eve, eu vou expor ela. E, gente, tem uma galera aí que tá parando às vezes falando: Jean, assiste seus vídeos. Pablo Vittar falou que assiste os Eve aqui do canal. Gente, maravilhosa, Pablo é perfeita. Mas quem que acompanha as coisas? Que acompanha Camila as- De Lucas. Camila De Lucas também acompanha, mandou uma mensagem super fofa. Eu amo, porque a gente sabe que aqui o povo, ó, gosta quando a gente desmembra as histórias, que a gente conta aqui tudo com detalhes. E hoje a gente tem um caso extremamente bizarro. Você já parou aí, já deixou o seu like, né? Gente, deixa de dó mesmo, me motiva e faz o YouTube realmente entregar o conteúdo, tá? Então para tudo e fala: ok, Jean, vou te dar like de pena. Pode até botar assim, dei de pena, não tem problema. Mas, por favor, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e me segue nas redes sociais, @Jeanluca no Instagram e o Jeanluca no TikTok, no Twitter e em todo o resto, tá? Opa. Não acredito que você tá esquecendo. Não vou esquecer faço lives na roxinha, tá? E também tem um canal de cortes aqui, Cortes do Jeanluca, aqui no YouTube também, com vários gameplays diárias pra vocês assistirem. Beleza? Beleza. Dados, recados. O que temos para hoje, Jeanzinho? O que temos pra hoje é um caso extremamente bizarro. Da TikToker que descobriu aí, desvendou um negócio, acabou envolvida numa parada bizarra, gente. Vocês vão ficar arrepiados. É, falando nisso, se uma pessoa próxima a você comete um crime, você falaria? Denunciaria essa pessoa? Será que eu denunciei? Não sei. Eu acho que sim. Acho que sim. Se eu Você? cometesse um crime, você não ia me defender? Não. Que absurdo! Gente, deixem aí nos comentários, eu quero saber de vocês. Eu quero saber a opinião de vocês. Vocês denunciariam ou não? Eu e o Vinícius, a gente tá querendo saber aqui. Bom, vamos lá então pro caso de hoje, sem enrolação. Alyssa Turney, essa que tá aparecendo aí na tela, nasceu em Paradise Valley, no Arizona, no ano de 1984. Mais especificamente no dia 3 de abril. Ou seja, um dia depois de mim, porque eu nasci no dia 2 de abril, mas eu não nasci em 84, tá? Eu nasci em 92. Mas enfim. Quando ela tinha 3 anos, a mãe dela, a Bárbara... Qual o nome? Bárbara. Ah, tá. O nome tá aqui, ué. Bárbara. Entendi, precisa do sotaque, né? Tá bom, a Bárbara. A Bárbara, a mãe dela, se casou com um cara chamado Michael. Um ex-xerife aí que a mãe dela achava que seria aí seu cavaleiro da armadura dourada, o príncipe da sua vida. A mãe dela acreditava nisso. E em 1988, os dois tiveram uma filha juntos, chamada Sarah, ou Sarah. Vendo, Vinícius? Sarah. Que no caso, a Sarah é irmã da Alyssa, né? Meia irmã aí da Alyssa. Infelizmente, quando a Sarah e a Alyssa eram bem novinhas, a mãe delas acabou falecendo ali de câncer no pulmão. E ela acabou deixando ali as duas filhas dela com o Michael, o tal xerife lá, que era marido dela. A Sarah disse que ela e a Alyssa, elas costumavam brigar às vezes, mas era aquela coisa de irmã, gente. Todo mundo briga com irmã, é normal. E ela falou que elas brigavam muito porque elas eram muito próximas. A Sarah também disse que a irmã dela era muito amorosa, gentil e muito fofa. Depois da mãe delas acabar perdendo a vida, a Alyssa acabou virando como uma espécie de segunda mãe pra Sarah, até porque a Alyssa era mais velha que a Sarah, então ela meio que acabava lidando ali com as questões também das duas. E também ensinou tudo o que a Sarah sabia. She was like every girl in the early, 2000s with silver eyeshadow and bracelets all up her arm and a big, huge smile. In my life, there was no one cooler than Alyssa. De acordo com a Sarah, a Alyssa, ela sempre quis ser mãe. A irmã dela sempre quis ser mãe. E fazia até aulas de desenvolvimento infantil na escola, enfim, pra saber lidar aí com essas questões de educação, enfim. Na época, a Alyssa tinha um namorado que trabalhava ali meio período em um restaurante de fast food. E ela tava ali meio que no final do ensino médio. Ela era descrita como uma garota bem normal, mas um pouco revoltada, assim, sabe? Aquela menina meio revolts, mas também todo jovem é um pouco assim. Ela basicamente fumava uns negócios assim, fumava uns negócios às vezes. Fuma.
uma folha de bananeira. Mas enfim, ela fumava uns negócios, cabulava algumas aulas, né? Matava algumas aulas, mas ela era uma boa aluna no geral. Uma amiga da Alyssa disse que o Michael, né, que era o ex-marido da mãe dela, né, que a mãe dela já tinha falecido, ele era um pai meio que rígido, assim. E que não deixava ela ter nenhuma privacidade, que ele, tipo, meio que controlava tudo. Ele fiscalizava o celular, monitorava as ligações e vivia indo no restaurante que ela trabalhava, porque ela também trabalhava. E ele fazia isso tudo pra ver se ela realmente estava lá, se ela não tinha inventado, enfim, ele meio que não confiava na palavra dela. E é muito doido porque ele era assim só com a Alyssa. Ele não era assim com a Sarah. E a Sarah era a filha biológica dele. Ele era assim com a Alyssa, que era a filha da ex-esposa dele. Ele meio que deixava a Sarah ter uma vida bem normal. A Sarah, inclusive, disse em uma entrevista pra NBC o seguinte: ele era sempre frenético com relação a ela. Sempre queria saber onde ela estava e o que ela estava fazendo. Ele era muito arrogante, mas não era assim comigo. Quando tava terminando ali o último ano do colégio, né, que eles chamam lá de Junior Year, que é como se fosse equivalente aqui ao terceiro ano, né, mas na verdade lá são 4 anos. A Alyssa, ela tava super empolgada por conta das férias de verão, né, e tudo mais. E ela planejava ir a uma festa de formatura que ia acontecer ali no dia 17 de maio de 2001. O problema é que nessa noite, a Sarah e o pai dela chegaram em casa e viram o quarto da Alyssa completamente revirado. Eles tentaram ligar no celular dela pra ver se eles encontravam ela, mas o telefone tava no quarto e eles não encontravam a Alyssa em nenhum lugar da casa. Eles encontraram então um bilhete deixado por ela que dizia o seguinte, abre aspas: Pai e Sarah, quando vocês me deixaram na escola hoje, eu decidi ir pra Califórnia. Sarah, você disse que me queria longe e agora você tem. Foi por isso que guardei o meu dinheiro. Pai, eu peguei $300 seus, assinado Alyssa. A caligrafia era mesmo a caligrafia da Alyssa. Então a Sarah, ela não teve dúvidas de que tinha sido a própria irmã que tinha escrito aquilo. Até porque a irmã dela sempre falava de ir se mudar e morar na Califórnia e morar com a tia dela. Então era uma coisa que ela já costumava falar. Mas depois foi até analisado aí e revelado que ela assinou essa carta bem depois dela escrever a carta. O que é meio esquisito, né? Que se você escreve uma carta e assina, você faz isso na mesma hora. Então ela meio que escreveu a carta e assinou muito tempo depois. O Michael, então, ligou pra delegacia pra poder reportar que a Alyssa tinha fugido. A polícia não tinha muito por que desconfiar disso, então acabaram nem se importando muito em investigar o caso. Eles realmente não investigaram o caso a fundo, deixaram, tá bom, ela fugiu, beleza. Meio que foi isso. O Michael disse pra polícia que tinha deixado ela, né, na escola, como de costume, que tinha buscado ela mais cedo pra ela poder almoçar. Em uma entrevista à ABC News também, ele disse que eles chegaram a discutir nesse almoço porque a Alyssa disse que queria mais liberdade. Falou, você precisa me dar mais liberdade, você tá me prendendo muito. Eles tiveram uma discussão ali no almoço. Ele falou o seguinte, abre aspas, eu disse pra ela, enquanto você viver sob meu teto, você vai ter que checar com o papai, porque o papai é uma pilha de nervos, se você não sabe. Ela ficou definitivamente chateada. Então meio que eles tiveram essa discussão e ele falou isso pra Alyssa. O Michael disse que quando eles chegaram em casa, a Alyssa ainda tava chateada, né? E ela foi explodir sozinha no quarto. Sabe quando você fica muito chateada, assim, você meio que começa a gritar, jogar as coisas, você foi meio que... Quando a gente fica muito irritado, a gente às vezes tá sozinha assim, a gente quer... Acho que todo mundo já passou por isso, né? Quebrar uns negócios, jogar as almofadas, enfim. Então ele meio que deixou ela lá em casa sozinha, né? Jogando as coisas pra cima e tal. E foi buscar a Sarah também no colégio. Ele inclusive disse que ele tentou ligar várias vezes pra Alyssa, mas que ela não atendeu. E isso tudo enquanto ele tava fora, né? Buscando a Sarah e resolvendo algumas coisas na rua. E no depoimento que a Sarah deu, ela disse que ele atrasou pra buscar ela, tanto que ela foi pra casa de uma amiga dela, que era perto do colégio, pra esperar ele buscar ela. E que foi, de fato, onde ele buscou ela, na casa da amiga, e não no colégio. Ela também falou que o pai tava bastante aflito, porque ele tava tentando ligar pra Alyssa realmente, e a Alyssa não atendia. Ele falava, eu não sei porque a Alyssa não tá atendendo. E a polícia, em nenhum momento, pensou em investigar a fundo o caso, porque basicamente ali as histórias estavam batendo. Tudo que um falou, o outro também falou, enfim, tava tudo se conectando. Enquanto isso, o Michael, ele procurava a Alyssa por todos os lugares. Indo de casa em casa, espalhando panfletos, perguntava na rua, tipo, você viu a Alyssa? Você viu ela por aí? Perguntava pra todo mundo, ele tava realmente bem nervoso. Ele chegou, inclusive, a viajar várias vezes pra Califórnia atrás da Alyssa, já que ela tinha deixado aquele bilhete falando que tava na Califórnia. Então até lá ele foi buscar ela. Uma semana depois do desaparecimento, ele foi até a delegacia falar que ele tinha recebido uma ligação da Alyssa, que ela tinha aparecido. Segundo ele, a ligação tava falhando muito e caiu, mas que deu pra perceber que era a voz da Alyssa ali falando com ele e que ela tava pedindo pra ele deixar ela em paz, que ela queria simplesmente seguir a vida dela pra ele não procurar mais ela. Todo mundo percebeu ali naquela situação que realmente parecia uma situação de fuga, né, porque eles tinham problemas de relação, a filha parecia que queria mais liberdade, então ela simplesmente tinha fugido e falado, pai, para de me procurar, não quero mais ter contato com você, e é isso. Então, de fato, parecia que ela queria recomeçar a vida dela ali no novo lugar. E assim, os meses viraram anos, sem ninguém nunca
ter tido nenhuma notícia sobre a Alyssa. A Alyssa tinha supostamente fugido, né, deixado o pai, a irmã e o namorado sem nenhuma notícia e foi viver a vida dela aí em outro estado. E o mais doido é que ela simplesmente foi embora sem levar nenhum objeto, levar nada, nem o celular, deixou tudo ali, foi realmente começar uma vida do zero, né, porque ela deixou tudo. Absolutamente todas as coisas dela ainda estavam no quarto, então ela meio que foi com a roupa do corpo e foi, né. Foi descoberto também que ela nunca tocou nos $1.800 que tinham na conta dela e que ela também nunca chegou aí na casa dessa tia na Califórnia. O que faz a história começar a ficar bem esquisita, porque ela veio pra Califórnia, falou que ia pra casa da tia, daí ela nunca foi pra casa da tia e na verdade ela nunca mexeu em nenhum dinheiro que ela tinha guardado, ela simplesmente sumiu no mundo. Muito esquisito isso aí, com a roupa do corpo Exatamente, muito estranho. E aí que a maravilhosa polícia não fez nada até 2006, quando um homem que já tava preso por ter matado uma mulher confessou ali pra polícia que também tinha matado a Alyssa. Ele basicamente viu a foto da Alyssa ali num jornal, né, esse criminoso, ele olhou e falou que também tinha matado ela. A polícia então decidiu interrogar o homem e descobriu que na verdade se tratava de uma confissão falsa. Mas isso aí já foi o suficiente pra reviver o caso e as pessoas voltarem a falar aí do caso Alyssa. Inclusive amigos próximos e pessoas próximas começaram a falar que a relação entre a Alyssa e o pai era extremamente bizarra. E muita gente, inclusive, achava que o pai abusava dela. E isso se confirmou quando o namorado da Alyssa, o ex-namorado da Alyssa, né, na época, contou que uma vez o Michael levou ela pra um deserto e fez coisas lá. Uma outra amiga disse que a Alyssa contou e confidenciou ali pra uma amiga que uma vez ela acordou amarrada numa cadeira e que o padrasto tava simplesmente ali em cima dela. E quando o Michael foi procurado nessa história toda, né, obviamente ele desmentiu tudo, disse que sempre foi um pai ótimo pra Alyssa e meio que ficou por isso mesmo, porque eram meio que especulações, ninguém tinha uma prova e o negócio foi assim. Depois mais um tempo foi passando e foi descoberto que o pai, o Michael, né, ele chegou a ligar pro conselho tutelar pra dizer que se um dia a Alyssa prestasse alguma queixa contra ele, que era mentira dela. Ou seja, o cara ligou pro conselho tutelar pra falar, olha só, se a minha filha ligar pra você e falar alguma coisa, é mentira dela, tá? Olha que doideira. Se incriminando, né? Exatamente. Até que em 2008, com todas essas informações aí, a polícia finalmente resolveu reabrir o caso. E dessa vez começaram a investigar o Michael aí mais a fundo. Eles tinham mandado de busca tanto pra casa onde a Alyssa morou com o pai e com a irmã, né? Quanto pra casa da frente. Um mandado de busca pra casa da frente também. Que foi a casa onde os dois se mudaram tempos depois da Alyssa desaparecer. Então, fizeram um mandato aí pra casa antiga e pra casa nova. E quando eles procuravam por pistas, né, os policiais procuravam por pistas na casa, eles encontraram algumas fitas antigas da Alyssa dos anos 80, gravadas ali desde a década de 80. Tinham vários vídeos de dias diferentes, mas nenhum vídeo do dia que ela desapareceu. A polícia também achou vários contratos feitos por Michael e assinados pela Alyssa, documentando ali de que ele nunca tinha abusado dela. Além disso, o Michael tinha em casa também muitos explosivos e armas ali com silenciadores. Ou seja, tinham coisas assinadas como se a Alyssa tivesse assinado documentos falando que ela nunca tinha passado por nada. Gente, muito esquisito. Até que com todas essas informações aí extremamente bizarras, o Michael ele foi preso. E quando ele foi preso, ele tava com uma faca, 2 armas carregadas e 7 cartuchos de munição. A polícia também achou um diário de 98 páginas, escrito pelo próprio Michael, onde ele explicava ali todos os motivos para ele ter essa quantidade de armas casa. No documento, ele acusa a, abre aspas, Irmandade Internacional dos Trabalhadores de Elétrica pelo sequestro ali e assassinato da Alyssa. Ele tinha trabalhado como eletricista ali na década de 80 e ele sempre reclamou das condições precárias de trabalho. Quando a Alyssa desapareceu, ele disse pra polícia que achava que essa Irmandade queria se vingar dele e por isso eles tinham sequestrado a Alyssa. No documento também, ele disse que ele já tinha 2 pessoas responsáveis e disse também que ele sabia que ela estava enterrada no deserto da Califórnia. Ele disse que a ideia dele era explodir o hall da União, da tal lá empresa, que ele ia atirar os trabalhadores que sobrassem e depois ele ia tirar a própria vida. Graças a Deus, a polícia deteve ele antes de tudo isso acontecer, porque ele foi preso no dia 11 de dezembro e o plano seria todo executado no dia 15, durante ali a próxima reunião marcada pela Irmandade. Em uma entrevista para ABC News, o Michael disse o seguinte: primeiro, ele negou que ele explodiria ali o prédio da União. Police say you were going to build the local union hall. Sure they did that because they don't understand that you can't take that building down with a can't burn it down. It's an You weren't going to inflammable do that. building. What? You weren't going to do that? Not in the least bit. Why? I'm going to a bunch of innocent people? That sounds insane. Mas disse que planejava sim tirar a própria vida. Isso tudo ele falou que ele queria fazer para chamar a atenção pro caso de desaparecimento da Alyssa. So what were you planning to do?
just bring attention to Alyssa. How are you going to do this? Take a shotgun. That's what I tried to do in 94. Em março de 2010, o Michael ele foi considerado culpado por posse de armas e explosivos não registrados, sendo condenado aí a 10 anos de prisão. Mas ele não precisou cumprir tudo e em 2017 ele já foi solto. A Sarah, então, desconfiada ali de que o pai realmente estava envolvido no desaparecimento da irmã, ela criou uma página no Facebook e um blog voltado ali a casos criminais. E ela também criou um podcast chamado Vozes pela Justiça. A ideia dela era garantir que a história da irmã dela chegasse ao maior número de pessoas. Então ela foi espalhando. Conta no TikTok, conta nas redes sociais, enfim, gente, a informação ali ela foi passando pelas redes sociais. In 2001, my sister Alyssa Turney went. She was basically the only mom I ever had. But everyone thought that she just ran away, and the police didn't even look into it until 2008, 7 years later. That's when they sat me down, told me that my father had been molesting Alyssa for our entire lives. They told me I had a sister I didn't know about, and that they were raiding our home right that minute, looking for evidence that he my sister. E depois que o pai foi solto, né, por conta dessa posse aí de armamento e tudo, a Sarah, ela foi confrontar ali o próprio pai. Ela foi, de fato, perguntar diretamente o que ele tinha a ver com o desaparecimento da Alyssa. E ele, mais uma vez, negou, falou que não sabia porque ela tava perguntando isso, que ele não tinha nada a ver. Mas o avanço do caso veio mesmo em abril de 2020, tipo, logo agora, quando a Sarah começou a postar frequentemente no TikTok. Ela postou um vídeo no qual dá pra ouvir a Alyssa claramente falando no fundo do vídeo que o pai delas é um pervertido. O caso, obviamente, alcançou milhares de visualizações. Esse vídeo ele viralizou horrores nas redes sociais. E em agosto de 2020, o Michael ele foi preso sob a acusação, né, de violência e assassinato a Alyssa. Mas a Sarah, ela quer que a justiça seja feita e ela quer que o pai dela seja condenado e culpado porque o julgamento ainda não aconteceu. Ou seja, que história bizarra, né? Você vê a própria filha querendo vingar a irmã e, na verdade, entregando o próprio pai. Mas é um caso que, assim, gente, não tem como a gente fez aquela pergunta no começo, mas eu acho que não existe situação onde você deva esconder uma coisa errada que uma pessoa que você conhece faz, porque é um negócio muito sério. Esse caso aqui mostra quão bizarra é essa história e mostra pra gente que, às vezes, a gente não pode se sentir seguro nem no local onde a gente deveria se sentir seguro, que é na própria casa, né? Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam desse caso? Comenta aqui embaixo. E é uma doideira, né? Porque a TikToker acabou solucionando o caso que era da própria vida dela com um simples vídeo que ela postou e a galera começou a comentar também. Então é muito doida a proporção e como a internet pode ajudar a solucionar algumas coisas também e as outras pessoas terem uma opinião um pouco de fora daquilo também. Mas eu quero saber o que vocês acham dessa história toda. Comenta aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um super beijo pra vocês. Até o próximo vídeo e tchau!